Boa noite, irmãos. Hoje a gente caminha para o nosso quinto estudo, né, das questões cruciais. E o tema de hoje é como devo viver neste mundo. Nesse livro, o Sproul ele vai tratar acerca das questões sobre a ética e a moral. E ele vai começar definindo as duas. Bom, ele vai falar que a ética, ela aponta para o que nós deveríamos fazer, enquanto a moral, ela aponta para o que nós de fato fazemos. Então, de uma forma bem simplista, a, a moral, sim, é o objeto de estudo da ética. De uma forma bem simplista, a ética seria ligada a questões teóricas, enquanto a moral seria ligada às questões práticas. Bom, de uma forma simplista, mais uma vez, isso não abrange totalmente o conceito das duas, mas é só para que a gente possa entender. Aqui o Sproul ele vai distinguir entre a ética humanista, por exemplo, e a ética cristã. A ética humanista, a abordagem humanista de ética, ela vai trazer pra gente que o padrão é o normal. Ou seja, tudo que é feito numa sociedade, se a maior parte daquelas pessoas que vivem ali num determinado local, numa determinada época, faz uma coisa, aquilo vai se tornar normal. E qualquer coisa que fuja desse normal, desse padrão, vai se tornar anormal e, portanto, não vai ser humano, vai ser inumano. E ele dá um exemplo disso. Ele vai colocar é, o exemplo da castidade. Ele vai falar que realmente, se numa determinada sociedade as pessoas têm por certo e têm por comum a relação sexual antes do matrimônio, se uma pessoa aderir à relação sexual, à castidade até o matrimônio, ela vai ser vista como uma pessoa normal. Ela não vai ser humanizada ali naquela abordagem de ética, né? E a gente vê que pela escritura é completamente diferente. A gente vê que a Bíblia rege o que nós devemos crer e o que nós temos por certo. E ele vai passar a falar sobre isso, como são difíceis essas questões. Como, por exemplo, ministros e autoridades da igreja, pastores e autoridades da igreja, sofrem muita pressão na nossa geração no sentido de muitas vezes a pessoa busca o aconselhamento, querendo comunicar ali uma situação, né? E querendo ouvir do pastor que aquilo não é tão mal assim, ou querendo ouvir do pastor que aquilo não é pecado, quando ela sabe que a maldade está no coração dela. O problema é que o pastor ele se vê numa situação de ou por um certo lado eu vou autorizar que aquela pessoa peque para agradar ela e para ser bem visto, ou do outro lado eu vou falar a verdade acerca das escrituras e vou ser tido como insensível, como conservador, estraga prazeres, enfim. Então é uma pressão muito grande em cima dos pastores isso. Essa questão do que o pastor deve abordar e como ele deve tocar isso. E a gente entra na questão da ética revelada. E a gente consegue ver a distinção nisso em três principais conceitos. A gente vê a autonomia, a heteronomia e a teonomia. Bom, a gente falou sobre a autonomia nos encontros passados e a gente viu que realmente o homem ele é livre para agir. Deus ele deixa que o homem seja livre para agir, mas debaixo da soberania de Deus. Então o homem ele não tem autonomia, ou seja, ele não pode fazer a própria lei dele. Na autonomia, o homem é sua própria lei. Mas a gente vê que, se a gente olhar para a escritura e se a gente olhar para a verdade, isso não tá certo. Não tem essa possibilidade. Mas mesmo assim a gente vê pessoas vivendo como se elas estipulassem suas próprias leis. E essa é uma coisa complicada. O que, num outro caso, a heteronomia seria literalmente ser governado por outro. Quando o outro estabelece as regras, estabelece a lei e a pessoa simplesmente cumpre aquela lei, né? Bom, aí a gente vê a teonomia, ou seja, seria uma heteronomia onde Deus é o regulador, ou seja, o governo pelas leis de Deus. E para a Bíblia esse é o certo. Ou seja, Deus dá mandamentos pra gente e a gente vê que aquilo realmente é verdade, porque são mandamentos que vêm do Criador. E ele faz essa distinção. Bom, o pecado ele se caracteriza na autonomia. Quando a gente acha que a nossa própria lei, que a nossa própria regra, que a nossa própria vontade é maior do que a vontade de Deus, que ela é mais certa do que a vontade de Deus, a gente está vivendo de modo autônomo e a gente está falando para Deus que realmente a gente não quer aquela aliança com Ele. Então esse é o pecado. Quando a gente bota a nossa própria lei, a nossa própria regra acima da lei de Deus, a gente está quebrando o pacto com Deus, a gente está pecando contra Deus.
E todo pecado é baseado na autonomia, né? No homem se vendo como autônomo. E isso é muito importante para a gente entender. Sempre que a autonomia prevalece sobre a teonomia, a gente vê o pecado ali. E o Novo Testamento ele vai abranger dois extremos disso, sobre essa questão da lei. Ele vai abranger, por um lado, o legalismo, que a gente vê muito claro ali, né, nos fariseus, daí depois a gente pode ver nos judaizantes, por exemplo, né, e a gente vê, por outro lado, o antinomianismo, ou seja, quando a pessoa entende que ela não necessita da lei. Então, isso é muito importante, tá? Vamos entender um pouquinho sobre o legalismo. Bom, no legalismo, a pessoa ela vai acreditar que a lei deve ser cumprida pela própria lei. Então ela vai olhar para o externo, ela vai valorizar o externo e ela vai negligenciar o interno. E Jesus, ele, de fato, ele chamou muita atenção dos fariseus para isso. Então, os fariseus eram aqueles homens, os mestres da lei, né, que cumpriam a lei somente pela própria lei, somente pelo prazer de cumprir a lei e falar que cumpriram a lei. Mas o interno dele estava podre. Jesus vai falar ali que não faz nenhum sentido se você cumprir a lei se a intenção do seu coração não é agradar a Deus. Não faz sentido nenhum. Essa é realmente a lei pela própria lei. É o homem buscando sua própria glória. E a gente vê, claro, várias formas de legalismo, mas o legalismo em si, ele realmente ele remove a lei de Deus do contexto original. Então, ele vai descaracterizar essa coisa de querer cumprir a lei para realmente por ter um coração regenerado, querer cumprir a lei para agradar a Deus. E a lei realmente, ela descreve o que agrada ou desagrada a Deus. Mas o cumprimento da lei pela própria lei revela o pecado no coração do homem. Revela o homem querendo ter a sua própria glória em ele mesmo cumprir as exigências da lei quando a intenção do coração dele não é boa. Por outro lado, aquele que rejeita a lei, e a Igreja Católica teve muito medo disso na doutrina da justificação pela fé, né, que Lutero vai abordar, porque a Igreja Católica via que os protestantes enxergariam isso de uma forma de, não, uma vez que eu sou justificado pela fé, uma vez que eu sou salvo pela graça, eu não devo mais ter a lei como princípio norteador da minha vida. Uma vez que eu já estou salvo, eu não preciso mais da lei, eu descarto a lei. Isso muito pelo contrário. Lutero vai argumentar isso e os protestantes vão argumentar isso de uma forma que aquele que tem o coração regenerado, aquele que tem um coração novo por Cristo, aquele que foi transformado por Cristo, vai se agradar em cumprir a lei, porque aquela é a vontade de Deus. O prazer dele vai estar em cumprir a lei não somente por cumprir a lei, mas por agradar a Deus, por saber que aquilo é o certo e por querer agradar a Deus. Num movimento de agradecimento por ter sido salvo, né, por Deus, por Cristo. Então isso é muito complicado. E realmente, essa questão de não ter mais a lei, isso vai totalmente contra as escrituras. Tanto o legalismo quanto o antinomianismo, ele vai completamente contra as escrituras. Porque a gente se vê ali no meio termo. O legalismo, por um lado, ele vai falar que o sacrifício de Cristo não é suficiente. Porque ele vai falar que, sim, nós temos pecados e nós temos que cumprir todas as exigências da lei para que sejamos salvos. E a gente vê que realmente a salvação não vem pelas obras. Mas ao mesmo tempo, isso não dá margem para falar que a gente não deve cumprir a lei porque a gente já foi salvo. Muito pelo contrário. Isso é um movimento contrário. Isso deve mostrar que, por termos sido salvos, temos prazer em cumprir a lei porque essa é a vontade de Deus pra gente. Então, bom, se os irmãos têm curiosidade de ver essas questões como realmente a prosperidade material, a pena de morte, o aborto, recomendo muito esse livro, mas a gente não vai tratar disso nesse vídeo porque a gente vai tratar mais pra frente, né? No vídeo de diferenciação de Estado e Igreja. Então, bom, essa é a mensagem que eu queria deixar com a gente, que realmente a nossa ética, a nossa moral seja pautada nas Escrituras, que a gente não tome essa reação de autonomia, de que realmente a nossa própria lei é o que vale a pena, mas pelo contrário, que a gente olhe para as Escrituras e veja que a ética cristã, que a moral cristã está baseada nas Escrituras. Não de uma forma engessada, onde tudo ou é pecado ou é virtude, mas que os princípios de Deus sobre pecado e virtude possam nos reger, né,
nessas situações duvidosas que a gente passa, né? Nessa zona de penumbra. Então era isso que eu queria deixar com os irmãos e agradeço muito a oportunidade. Semana que vem a gente se encontra mais uma vez.